Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que esteja muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, meus amigos, vamos falar sobre uma doença muito importante, que a gente tem que ter muito cuidado, é uma das principais doenças aí que ocorre na viticultura. E não só na viticultura, tá, pessoal? Ela afeta outras culturas também, como tomate, como feijão, entre outras. E a gente precisa ter muito cuidado com ela, que é o míldio. Ela, pessoal, ocorre geralmente em períodos muito prolongados de chuva, que é o que a gente está tendo aí desde o ano passado. Acho que é um período assim que eu nunca vi tanta chuva prolongada assim e que está fazendo muita diferença na ocorrência de doenças aí nas nossas videiras. Mas, meus amigos, peço a força de vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal se ainda não são inscritos, mandem ver no like, mandem ver lá no campo dos comentários, mandem dúvidas, mandem sugestões, assim a gente vai interagindo bastante e eu vou trazendo conteúdos cada vez mais legais para vocês. Muito obrigado, meus amigos, sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui, pessoal, nós estamos aqui na parte de baixo, nas nossas últimas videiras, que nós temos Catalba, Isabel, mais uma Catalba e mais uma Isabel ali, ambas Isabel comum, tá? Isabel precoce está ali em cima. E a gente já está num ponto de maturação hoje, ó, chegando muito legal. Eu ainda não medi o grau Brix delas, tá, pessoal? Mas se vocês não conferiram, não deixem de conferir como determinar aí que as suas uvas estão realmente chegando no ponto ideal de maturação. Assim, ó, pode até parecer, poxa, ela tá roxinha, tá gostosa, você vai comer, ela tá azeda. É porque ela tá ganhando cor, mas ela ainda não está madura, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar essas videiras aqui. De exemplo, tá? Que elas são variedades muito resistentes à doença. Tá? Por natureza, por serem variedades aí americanas, são as vitilabruscas, que são uma família aí de videiras, que tem muitos indivíduos, como Niagara Rosa, Concorde, entre outras. Tá? E elas, pessoal, elas são acostumadas aqui com o clima do continente americano, tá? Elas são originárias aí da América do Norte, e elas estão acostumadas com um clima mais úmido. Então elas podem ser atacadas por algumas doenças, mas elas têm mais resistência que variedades finas ou variedades europeias, como por exemplo as viníferas, como a gente tem lá em cima. Então o cuidado com elas lá é redobrado com questão a doenças fúngicas, tá bom? Aqui, pessoal, sempre quando for olhar se a sua planta está com doença, observe o aspecto da planta como um todo, tá? Se a gente olha nessa parte aqui, é importante a gente saber diferenciar quando é doença e quando não é, tá bom? Se a gente olha esses amarelados aqui, ó, a folha está pulverizada com caldo da bordaleza na frente e atrás também. E ela, pessoal, essas folhas mais baixas aqui, ó, vocês podem reparar que elas estão começando a amarelar porque elas são folhas mais velhas. Então elas vão secar primeiro, vão cair primeiro do que as folhas mais jovens que estão no topo. Tá? Então diferenciem, pessoal, isso é muito importante. Quando a folha ela tá mudando o aspecto, não necessariamente é ataque de doença, mas sim porque ela tá chegando aí no seu período final, ela vai ficando cada vez mais amarelada, marrom, e ela cai. Tá? Isso é um processo natural dela, porque lembrando, a videira, pessoal, ela é uma planta caducifólia. Quando as folhas elas vão chegando ali, principalmente mais perto do outono e inverno, as folhas elas vão cair. Então quando for chegando lá para junho, mais ou menos, pessoal, a gente vai ver um aspecto muito diferente. Muita pouca folha aqui, a maioria já vai ter caído, tá bom? Então, pessoal, avaliem o aspecto da planta. Se a gente olha nessa faixa de baixo aqui, ó, vocês veem folhas muito mais verdes, tá bom? Então olha, por exemplo, essa folha aqui da Isabel. Totalmente pulverizada com caldo da bordaleza e vocês não veem nenhuma mancha nela. Ela é uma das primeiras folhas, ela ainda não começou a envelhecer, mas já começou aqui nas pontas, ó. Então ela vai começando a amarelar da ponta para o centro, tá? E, ó, essa aqui mais baixa, ó, ela já está começando a amarelar e logo ela vai cair. Mas se a gente olhar um pouco mais para cima, a gente vê alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, se a gente pegar essa folha aqui, ó, eu vou tirar ela. Ela é uma folha, pessoal, que estava lá em cima. Então não faz sentido isso aqui ser um processo natural de envelhecimento para a queda da folha. Isso aqui sim é a doença,
tá? Essas manchas amareladas, que parecem manchas de óleo, pessoal, são características de um fungo chamado míldio, tá? O míldio, pessoal, ele é um dos principais fungos que atacam a viticultura. Olha essas folhas de cima, como é que elas estão, tá? O míldio, pessoal, ele é causado pelo fungo chamado Plasmopara viticula. Fiquem tranquilos que eu vou deixar ali na descrição do vídeo no YouTube, tá? E nunca deixem, pessoal, de olhar ali na descrição, que eu sempre deixo várias informações ali, deixo links, material de sugestão e algumas coisas ali que podem ser bem interessantes para vocês e complementa os conhecimentos do vídeo, ó. Então vejam como estão essas folhas. E Diego, por que que aqui em cima a gente encontra folhas doentes e embaixo não? Porque lá em cima, pessoal, eu tenho mais dificuldade de fazer pulverização, tá? Por conta de eu utilizar um pulverizador manual. Acho que vocês já viram em outros vídeos que eu pulverizo enxofre, calda bordaleza, tá? Ele é manual, porque eu tenho poucas plantas, tá? Mas futuramente eu quero comprar um daqueles costais, que ele tem um braço mais longo e você consegue pulverizar mais em cima, tá? E, pessoal, como a gente tá num período ainda muito chuvoso, tá? Desde o ano passado, assim, meses e meses de chuvas, assim, pegando semanas inteiras com chuva todos os dias. Chegou o período ali de primavera, chegou o período de verão. A gente é acostumado com aquelas chuvas de verão, né, que dão no fim do dia, mas tá muito atípico, tá? Porque a gente não tem só aquela chuva de verão, a gente passou dias aqui do dia e a noite inteira chovendo. E vários dias disso acontecendo, tá? Chuvas muito fortes mesmo, tá? Vocês repararam aqui, tá até bem úmido ainda o chão. Vocês olharem na obra ali, na pontinha ali tem água escorrendo, subi na laje hoje, ó, água escorrida aqui. Subi na laje ali da nossa obra e tá com água lá em cima porque a chuva não deu tragos. Agora há pouco, inclusive, estava chovendo, tá bom? Então, pessoal, esse fungo, o Plasmopara viticula, que é o causador aí do míldio, ele se instala, pessoal, em períodos quentes e úmidos. E o que que acontece? A gente não tá passando por um período que chove e depois vem frio. A gente está passando por um período que chove e continua muito abafado, com muito calor. Ou chove e vem aquele sol de rachar mamona, que nem o pessoal fala, né? E é isso que o fungo gosta. Ele gosta de umidade e de calor, tá bom? E onde ele se instala? No verso da folha, tá, pessoal? Essas partes brancas aqui, ó, são as estruturas que o fungo cria. Aqui não dá para ver direito, pessoal, mas se acontecer com a videira de vocês, vocês podem remover a folha. E aí vocês vão dar uma olhada, bem de perto vocês veem como se fossem uns pequenos pelinhos brancos, tá? E essas manchas brancas aqui são as colônias do fungo. E olha que coincidência, nos locais onde há a colônia do fungo, é a mancha amarelada na frente, tá? Então, pessoal, o fungo se instala sempre no verso da folha. Por que no verso? Porque a parte da frente toma sol. Tá? Ele não gosta de sol, tá? Ele gosta de calor e de umidade. Então ele sempre se instala no local que pega menos sol. Tá? Principalmente as folhas, pessoal, que ficam nas partes mais de trás. Tá? E, pessoal, a parte de trás é uma que tem um pouco mais de dificuldade de pegar a pulverização da calda bordaleza. Então, ó, essa que está perfeitamente pulverizada, ela não teve problema do fungo. Essa aqui não tem sinais de pulverização, como eu comentei com vocês. Eu tenho mais dificuldade de pulverizar na parte de cima, tá bom? Eu tenho a questão da rampa, uma questão inclinada, o meu pulverizador é de mão, mas mais pra frente eu vou estar trocando e certamente eu vou conseguir corrigir essa situação. Então, pessoal, avaliem, porque vocês encontram aqueles pulverizadores, posso até deixar na descrição sugestões para vocês, pequenos, que tem a barra de pulverização. Então você tá passando a moto? Passou a moto, que você coloca ele pendurado, você vai bombeando e com a outra mão você estende assim uma barra, né? E a ponta da barra consegue chegar mais longe, consegue atingir ali a copa das suas videiras ou das suas outras plantas que vocês possam porventura ter, tá bom? Citros, caqui, entre outras, tá bom? Ele, pessoal, esse fungo há algumas espécies de videira que são resistentes a ele, tá? Mas a principal forma de combate é a calda bordaleza, tá
bom? Então ter uma boa pulverização com cal da bordaleza evita com que o fungo se instale. Depois que o fungo se instalou, pessoal, se você viu, poxa, eu vi aqui, tenho folhas tal que estão com fungo. O que você pode fazer? O que eu recomendo? Remova essas folhas. Então vem aqui, vem puxando a folha assim, ó. Vem tirando. Tá? Tira essas folhas que estão infestadas e não joga ela aqui no canteiro. Ou no chão, ou em volta da sua videira. Porque se você deixar, o fungo vai continuar no solo. E o fungo vai subir com umidade e vai se instalando nas suas folhas de novo. Essas folhas aqui, bota num saco e joga fora. Também não jogue na sua composteira, tá bom? Descarte essas folhas aqui, tá bom? Então assim, leva o fungo para longe aí da sua casa, beleza? Então depois que você remover as folhas que você vê que estão atacadas pelo fungo, você vem e pulveriza com cal da bordaleza, tá? E ele é um fungo, pessoal, que ele não só ataca as folhas, ele ataca também galhos e ataca principalmente, pessoal, as estruturas mais moles. Por isso que é importante a gente remover os netos, ó. Ó, começando nesse neto aqui, ó ali, ó, as pontas brancas. Logo isso aqui vai amarelar e vai ficar como aquela ali, ó, tá? Então por isso a importância de a gente fazer o controle vegetativo com a poda verde, remover o excesso de brotações, tá? Sempre fazer aquela poda verde, remover algum excesso de folha, para que possa entrar ar e luminosidade. E para que na hora da pulverização, pessoal, todas as folhas sejam tocadas pela cal da bordaleza. Então vejam, aqui eu tenho uma folha doente. Um palmo mais para baixo, essa folha aqui não está doente, porque ela está pulverizada. Essa está pulverizada, tá? Então, pessoal, o principal controle é a cal da bordaleza, tá bom? Fazendo uma boa pulverização, fazendo aí uma poda verde legal, tirando o excesso de galhos, de brotações laterais ali, que são as feminelas, os conhecidos como netos, você vai ter aí um bom controle do míldio, né, do ataque dele nas suas plantas, tá? E é sempre, pessoal, muito melhor prevenir do que remediar. Tá? Então se você faz um bom controle vegetativo, faz uma boa pulverização, você impede que a doença chegue. Tá? Ou se ela chegar, ela não vai chegar com tanta intensidade. Depois que ela se instalou, pessoal, é muito mais difícil a gente fazer o controle, tá? Melhor prevenir do que remediar, nunca se esqueçam, tá bom? E, pessoal, ela não acontece somente aqui no Brasil, ela é uma doença que está em todos os lugares do mundo, tá? E vocês podem ver, se um dia vocês forem, por exemplo, para a França, por exemplo, né, visitar lá os vinhedos, uma coisa assim, é muito comum lá você ver propriedades que utilizam a cal da bordaleza para estar combatendo doenças fúngicas nas plantas, tá bom? Outro ponto também, pessoal, importante é que assim, falando de imunidade, né, quando a gente está bem alimentado, quando a gente está com o sistema imunológico forte, é mais difícil a gente contrair uma doença, e se a gente contrair, a gente tem muito mais força, o organismo tem muito mais força para reagir ao ataque daquela doença, e a gente vai se recuperar muito mais rápido. Com a planta, pessoal, não é diferente. Por isso, sempre cuide do seu solo. Mantenha a sua planta sempre bem adubada, cuide do seu solo para que ele tenha uma boa nutrição, uma boa drenagem, porque se a planta está saudável, ela naturalmente, pessoal, vai reagir e vai tentar combater o fungo, tá bom? Então, assim, a planta saudável e você fazendo todos aqueles cuidados de manejo de copa, fazer as pulverizações, certamente, pessoal, você não vai ter grandes problemas com o míldio, tá? E vejam, aqui a gente tem algumas folhas que a gente pode identificar que estão atacadas, e isso não é sinal de uma infestação. Se a planta inteira estivesse assim, pessoal, aí sim seria uma bela de uma dor de cabeça para poder estar resolvendo, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem uma situação ainda muito moderada, tá bom? Ano passado, pessoal, que foi um ano passado não, 2021 para 2022, tá? Foi um período muito menos chuvoso aqui para mim, e eu quase não tive problema com milho e com o ídio. Tá? E sempre fazendo as pulverizações, fazendo controle vegetativo, mas esse, pessoal, está sendo um período muito atípico aí, 2022 para 2023, tá bom? Então, pessoal, essas são as principais dicas que eu dou para vocês aí combaterem o míldio, para vocês não terem problemas com ele, tá? Façam sempre esses controles,
tomem sempre esses cuidados, tá bom? E que vocês não vão ter grandes problemas. Essas variedades, pessoal, vocês não vão ter problemas desse fungo atacando os frutos, tá? Muito raro. Por isso que, assim, as variedades labruscas, tá, pessoal? As variedades chamadas de comum, Niagara, Isabel, Catalba, Concorde, entre outras aí, essas variedades mais comuns, né, são mais fácil manejo e elas são muito mais resistentes ao ataque de doenças, tá? Você pode ter alguma coisinha aí nas folhas, mas você não vai ter dor de cabeça com a sua produção. Maravilha, meus amigos? Vou deixar aí algumas dicas também, tudo isso aí que eu falei com vocês. Vou deixar lá no campo dos comentários. No campo dos comentários não, desculpa, na descrição do vídeo. Vou deixar mais algumas informações ali também. Mas, pessoal, calda bordaleza, boa adubação e fazer um controle vegetativo aí das suas plantas e você não vai ter grandes problemas com o míldio, tá? E, Diego, se atacou o míldio, o que isso pode causar na minha planta? Se você tiver uma infestação muito severa, tá, pessoal? Eu já deixei a folha aqui. Deixa eu ver. O que acontece? A função da folha, tá, pessoal, tá fazendo a fotossíntese. Tá lá, capta luz e ali nos processos biológicos dela, ela vai estar transformando isso em energia para a planta. Essas áreas amareladas aqui, pessoal, elas não têm mais capacidade de fazer fotossíntese. Então, qual que é o grande problema do míldio? Ele, conforme for infestando as folhas, ele vai diminuindo a capacidade das folhas fazerem fotossíntese. E isso vai deixar a planta mais fraca, tá? Ela deixa a planta mais fraca, a planta começa a definhar, os frutos ficam menos doces, você não consegue atingir um grau Brix legal, e aí a hora que você for colher, os frutos estão bem azedos, tá bom, pessoal? Então esse é o grande problema do ataque das doenças fúngicas nas folhas. Outros fungos, pessoal, como o oídio, que eu vou trazer aí no próximo vídeo para vocês falando desse, o oídio ele ataca muito a fruta. Então você tem um abortamento, assim, as frutas racham, é horrível, pessoal. É uma baita de uma dor de cabeça. E eu fiquei sabendo aí de amigos região Nordeste, região Sul, que esse período aqui de mudança de ano foi muito ruim, muito ataque de doença, por conta de excesso de umidade, muito período de chuva, tá bom? Tanto do míldio quanto do oídio, que eu vou trazer num outro vídeo para vocês. Então, pessoal, façam esse controle vegetativo para que ele não ataque demais as suas plantas, para que não atrapalhe o processo de fotossíntese, para que ela fique bem e não afete a planta como um todo, tá bom? Para que ela fique saudável, para que ela consiga fazer uma maturação uniforme dos seus frutos e ela aí possa te trazer uma produção muito legal. E lembrando, pessoal, depois que você colhe, a planta ela começa a entrar no período de dormência. Então toda a energia armazenada no galho vai ser importante para a brotação do ano que vem. Se ela não armazenar energia suficiente, ou seja, se ela não fez uma boa fotossíntese, você não cuidou da parte foliar, não pulverizou também ali a região dos galhos, não fez um tratamento de inverno e tudo isso aqui eu vou trazer para vocês, você vai ter dor de cabeça na brotação, tá? Isso vai afetar a qualidade da brotação do próximo ano, tá? Então você cuida esse ano para ano que vem você ter uma boa produção. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido essa super dica. Não deixem de sempre ficar de olho no aspecto da sua planta para saber, pessoal, quando agir, quando estiver chegando nesse estágio aqui. Senão, a dor de cabeça é grande. Muito obrigado mesmo, pessoal, por acompanhar os conteúdos do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.